Bom, gente, eu estou aqui com a Priscila, uma grande inspiração. Eu sou Kelly, da Fundação BI, estou com a Priscila, cofundadora, presidente da Todos para a Educação, que é uma referência para a gente que está no setor da educação. E, Priscila, eu queria ouvir um pouco mais de você. Essa semana, enfim, nos últimos dias a gente viu que a gente alcançou 66% de crianças alfabetizadas até o segundo ano. Nossa meta até 2030 são 80% de crianças. E eu queria ouvir sua perspectiva para a gente chegar nisso nos próximos anos e como vocês irão atuar dentro das políticas públicas. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada, Kelly, que bom ser entrevistada por você. Maravilhoso. Bom, acho que primeiro a gente tem que entender que a gente está nessa trajetória bem ascendente da alfabetização no Brasil. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque acho que a gente começou a levar a sério no Brasil que o fato de termos boas experiências e que essas boas experiências elas não podem ser histórias que a gente conta. Elas precisam ser estudadas e transformadas em políticas públicas, né? Então, saber extrair quais são os elementos que explicam aquele sucesso, pegar esses elementos e considerá-los para o desenho de uma política pública nacional, isso é muito fundamental. E depois, cada ente da federação tem que implementar essa política, né? O prefeito ele está muito mais próximo das famílias para poder fazer essa implementação, com o apoio do Estado como coordenador. Acho que esse é um elemento muito importante do sucesso da política da criança alfabetizada no Brasil, né? Então, acho que o primeiro passo é continuar com essa trajetória, melhorando essa implementação. Lembrando que a gente saiu em 2 anos de 56% de crianças alfabetizadas para 66%, então são 10 pontos percentuais. Eu não consigo citar uma política pública que tenha tido um avanço tão grande em 2 anos, né? Então, assim, a gente acertou. Então, primeiro, colocar modo turbo. Então, assim, deu certo, embicou certo, está dando resultado, agora é modo turbo. Então, realmente apostar mais ainda nessa política. E, em segundo lugar, que é o seguinte, sempre quem fica faltando, né, para o 100%, em geral, são as crianças que são as crianças mais pobres, as crianças que estão em localidades de difícil acesso. Então, aí tem uma política que tem que ser muito específica para não deixar ninguém para trás. Então, você ter uma política que dá mais para quem tem menos é algo muito fundamental para a gente chegar no 100%, né? A gente ultrapassou a meta, né? A meta era 64, a gente chegou em 66, então a gente está acima da projeção, dá para chegar em 100%, né? Mas para chegar em 100%, a gente tem que olhar muito fortemente para a questão da desigualdade e como que a gente chega mais forte para as crianças que mais precisam. Boa. Bom, Priscila, você é uma estudante daqui, né? E hoje palestrando em Harvard, eu acho que é incrível isso. E você está diretamente envolvida no Plano Nacional de Educação, nas últimas discussões. A gente tem percebido as movimentações do Senado para aprovação, novas diretrizes. O que você vê de avanço nisso e quais os próximos passos que você acha que a gente vai dar na educação pública do país? Sim. Olha, diferente de algumas pessoas que acham que o Brasil não tem visão em relação à educação, eu acho que é o contrário. A visão está bem estabelecida, né? Acho que depois de algumas edições do Plano Nacional de Educação, o Brasil aprendeu a projetar aquilo que a gente quer, as estratégias, né? Então, a questão da agenda educacional está basicamente equalizada no Brasil. A gente, claro, sempre tem as ideias malucas que a gente tem que afastar, homeschooling, militarização. Na verdade, é tudo cortina de fumaça para poder evitar de discutir o centro. Mas tirando essas cortinas de fumaça que de vez em quando aparecem no debate, eu acho que a gente está com a agenda bem estabelecida no Brasil. O PNE, ele reflete aquilo que a gente tem que atingir mesmo. Eu até acho que ele é excessivamente otimista em algumas questões, mas tudo bem. É melhor ser excessivamente otimista do que colocar metas mais baixas, então tudo bem. A questão agora, Kelly, é realmente colocar isso em prática. Eu sou muito confiante. Que bom. Por que eu sou confiante? Assim, talvez essa mesma pergunta eu teria respondido completamente diferente 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem acertado mais na implementação das políticas. Certo. Então, não é só a formulação, a implementação também importa muito, importa até mais do que a própria formulação. E essa implementação tem conseguido ganhar uma atração maior com redes aprendendo com outras. Então, por exemplo, você tem Vitória, que tem feito um trabalho excepcional no Brasil, está ensinando outras redes como fazer, né?
Piauí, sucesso total entre os estados, também trocando muita experiência. Então, acho que cada vez mais é ter essa comunidade de aprendizado, já que a gente está aqui em Harvard, né? Sim, sim. Essa comunidade de aprendizado entre as redes escolares, porque mais do que a gente ter diretrizes de cima para baixo para todo mundo implementar de uma forma igual, acho que é muito mais bacana a gente ter um sistema que é muito mais diverso, né? Várias formas de implementar, mas implementações muito bem feitas, né? E isso a gente consegue aprendendo com o outro, né? O que você fez que deu certo? Ah, me conta. Ah, então eu vou adaptar a sua experiência à minha, né? Então acho que isso é algo que o Brasil tem conseguido avançar bastante. Boa. Que bom, eu sempre falo que eu quero aprender cada vez mais com você e com o seu time, que a gente siga parceiras por aí. Parabéns, foi incrível a sua palestra e que você continue brilhando e ajudando a mudar a educação do país. Contem sempre comigo e com você, né, Carla? Que bom. Obrigada. Tira uma foto.